Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zao Investimentos, e eu tô aqui para a gente fazer mais um Papo em Alta, nossa série de vídeos que todas as quartas-feiras a gente tem um tema novo e um convidado diferente para a gente poder conversar. Hoje a gente vai falar com o Paulo Provenzano, meu sócio aqui no escritório, e a gente vai falar sobre diversificação de carteira. Tema tão importante, em especial nesse momento que a gente tem visto de taxa de juros e de vários novos investidores entrando na Bolsa. Antes de eu chamar o Paulo, quero, na verdade, lembrá-lo sempre que um dos grandes objetivos que a gente tem é passar para vocês informações de qualidade. Então, aqui dentro do nosso site, vocês conseguem ter acesso a essa parte aqui de relatórios grátis e ao nosso blog, onde a gente coloca para vocês diversas informações. Outro lugar interessante para vocês buscarem informação é através do nosso Instagram, onde a gente publica diversos conteúdos específicos aqui para o Instagram, inclusive este daqui eu quero mostrar para vocês, que é o que vocês vão ter aqui de acesso à nossa carteira de investimentos para diferentes perfis. Então, nesse material, vocês vão conseguir ter acesso às informações sobre todos os perfis de investidor e também informações sobre uma carteira que a gente tem de um investidor aqui do escritório. Então, lembrando, isso não é uma recomendação de investimentos, é, na verdade, uma carteira de um investidor daqui do escritório, um investidor com perfil agressivo, e de que forma esse investidor fez a distribuição dos ativos na carteira dele, depois de se entender qual era o perfil, quais as expectativas, mas é para que vocês consigam ter uma noção de que forma é possível fazer essa distribuição. Então, aqui vocês vão ter acesso a todas as informações para todos os produtos que entram para cada tipo de perfil e como é que essa carteira ela vai estar distribuída aqui embaixo, já com os produtos. Então, agora eu vou chamar o Paulo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema de diversificação. Pessoal, então, como eu tinha comentado, hoje eu estou aqui com o Paulo Provenzano. O Paulo é meu sócio, responsável pela nossa área de clientes private aqui no escritório, cuida de toda a carteira dos sócios, né? Então, todos os clientes que a gente tinha, o Paulo cuida hoje. E ele veio bater esse papo com a gente, então, para a gente falar de diversificação, certamente um dos temas que ele mais conversa com os clientes. Então, tudo bem por aí? Tudo certo, Paty. Obrigado pelo convite mais uma vez. É isso, sempre um prazer. E como eu tinha comentado, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre diversificação. A gente tem visto muito material falando sobre o quanto a renda fixa está rendendo pouco, a quantidade de novos investidores que entrou na Bolsa, mas eu acho que é importante a gente começar sempre pelo começo, né? O porquê que é importante o investidor considerar a diversificação e entender sobre ela? A resposta disso é muito simples, Paty. É para mitigar riscos. É impossível a gente saber, por exemplo, em 2021 que está começando, quais dos ativos mais vai render durante o ano. Tá? Então, a ideia de diversificar é evitar que algumas situações que fujam ao nosso controle impacte muito gravemente na nossa carteira. Então, a ideia de diversificar é nos prepararmos, né, preparar a carteira de investimentos para todas as possibilidades de acontecimentos que possam ocorrer durante um ano. Em 2020, iniciamos o ano, ninguém falava em pandemia. A renda variável era o grande ativo, né, esperado pelos principais analistas. E isso não se confirmou, né? Então, a gente tem que ter uma carteira que esteja preparada para qualquer situação que possa acontecer. Bom, então, como tu tinha comentado, 2020 realmente foi um ano que nos mostrou quão é importante a gente ter a diversificação dentro da carteira, né? Foi um ano que, não digo de calças curtas, mas pegou bastante gente de surpresa, não era o que a gente estava esperando. E aí, quando a gente fala de diversificação, acho que um ponto importante é a gente falar para os investidores e o investidor entender quais são os tipos de diversificação que a gente tem disponível para fazer numa carteira. Nós trabalhamos aqui com 4 tipos de diversificação. Né? Mas para chegar nessa parte, né, da consolidação da carteira, antes a gente analisa o perfil do cliente, que é uma análise de perguntas, né, para entender um pouco mais o tipo de cliente está acostumado a investir. A análise macro, né, isso vai nos guiar na tomada de decisão e os objetivos desse cliente. Esses são os nossos pontos de partida. Isso definido com o cliente, a gente parte para a consolidação da carteira, para a elaboração do portfólio de investimentos. A primeira diversificação, eu chamo de diversificação macro, que nós vamos definir qual o percentual que será alocado em renda fixa, qual o percentual que será alocado em renda variável, em produtos alternativos, em produtos internacionais e assim por diante. Isso definido, a gente parte para a diversificação micro, que é dentro de cada uma das caixinhas, o que a gente vai selecionar. Por exemplo, dentro do que for de renda fixa, quanto vai ser colocado em pós-fixado, quanto será IPCA, quanto será pré-fixado. Dentro de renda variável, quanto será em ações diretas, fundos,
fundos imobiliários e assim por diante. Essa é a diversificação micro. Dentro da terceira diversificação, a gente vai falar sobre prazos. Escalonar vencimentos. Não podemos ter uma carteira com vencimentos para 10 anos, que vamos perder liquidez, tampouco uma carteira com 100% em liquidez, que nos impactará em um fraco desempenho de carteira. Então, a gente tem que escalonar prazos dentro da carteira. E, por fim, a última diversificação que a gente tem que levar em consideração com relação aos riscos. A gente tem riscos de crédito, riscos sistêmicos e riscos setoriais. Com base nisso, a gente tem que saber escolher os títulos para compor a carteira do cliente. Perfeito. É uma coisa que eu sempre falo em vários vídeos que eu faço, é que às vezes não adianta, por exemplo, eu ter uma carteira onde eu tenho 3 fundos multimercado e os 3 são macro e trabalham do mesmo jeito, né? Por exemplo, os 3 fazem os mesmos tipos de investimentos. Isso não necessariamente a gente está diversificando. Então, perfeito, né? A diversificação, ela tem a própria diversificação tem várias caixinhas, né? Então, não importa, por exemplo, eu sou uma investidora que eu tenho uma quantidade muito grande do meu capital, não chega a ser 100%, mas é quase isso, em renda variável, né? Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para que eu não compre, por exemplo, vários fundos, que eu não tenha só fundos que eles façam exatamente a mesma coisa, né? Então, o que a gente falou, a diversificação, ela vai passar por várias, né? São vários estudos que a gente vai fazer ali no meio, né? E eu acho que outro ponto legal da gente comentar a gente teve uma mudança com relação ao perfil de suitability agora na virada do ano, né? Então, a Ambima fez uma atualização e uma parte considerável de produtos que antes o investidor conservador tinha acesso, o investidor conservador deixou de ter acesso, né? A Ambima, ela deixou um pouco mais conservadora. Na verdade, no final das contas, foi isso que aconteceu, né? Então, até na hora que a gente foi fazer, foi o primeiro ponto ali que eu tinha comentado quando a gente começou a conversar, que era com relação ao perfil, e isso é muito importante, né? Porque hoje a Ambima já entende que um perfil conservador, por exemplo, não teria na carteira nenhuma NTN, sendo que uma NTN é um título de renda fixa, ele é um título do Tesouro, então vai estar naquela categoria que é um dos mais seguros que a gente teria, só que pelo fato de ele ter oscilação, porque oscila efetivamente, né, ela já não entraria. Então, isso é um ponto que é importante o investidor também entender, na hora que ele for fazer essa diversificação e dentro do perfil dele, o que é possível. Porque isso vai estar atrelado diretamente, inclusive com a rentabilidade esperada, né? Eu não posso ter um perfil conservador e esperar ter um retorno com a taxa de juros de hoje de, por exemplo, 2%, 3% ao mês. Isso não existe, isso é absolutamente inviável. Isso talvez é o que vai acontecer num ano, né, para esse investidor. Então, isso é super importante, né, também ter isso alinhado dentro da carteira do cliente. Né? Eu concordo com isso, até porque aquela pergunta que a gente sempre faz, renda fixa pode dar negativo? Pode. Né? A prova foi 2020, né? Exatamente. Os fundos de crédito sofreram com marcação a mercado, sofrem. Todos os produtos com marcação a mercado, que é o caso dos títulos públicos, eles sofrem quando dá essas variações absurdas na curva de juros. Né? Então, eu acho que a Ambima corrigiu um erro histórico, na verdade. Perfeito, concordo plenamente contigo. Né? Eu acho que foi legal que eles usaram uma experiência para a gente poder ajustar. E até pegando um gancho aí nessa parte da renda fixa, a gente viu agora no ano passado, né, a gente bateu o recorde ali de investidores em bolsa, né, de investidores pessoa física em bolsa. Ainda, claro, que no Brasil a gente está ainda muito no começo, é uma quantidade pequena se a gente for pensar na população que a gente tem, mas de fato, né, a gente realmente percebeu uma quantidade muito maior de investidores vindo para a bolsa. Isso aconteceu muito pelo momento de mercado, muita gente até enxergou que talvez uma queda era uma oportunidade, mas em especial pelo momento que a gente está tendo de taxa de juros. Ainda assim, né, tanto pela experiência que a gente tem no nosso dia a dia, quanto com relação ao que a gente vê de estudos de mercado, mesmo com uma quantidade de investidores maior em renda variável, a renda fixa continua sendo muito relevante nas carteiras. A minha pergunta é, com uma taxa de juros a 2%, existe espaço para ter renda fixa na carteira ainda hoje, independente do perfil do investidor, né? Claro que o conservador obrigatoriamente vai ter, mas aquele investidor que é moderado, que é agressivo, faz sentido ele ainda ter renda fixa na carteira? Eu acredito que sim, Paty. Porque assim, o nosso porto seguro sempre será renda fixa. Quem não tinha renda fixa, quem não tinha aquele dinheiro salvo de risco, durante a crise, não vai poder aproveitar oportunidades. Então, a gente, independente de cenário, de taxa de juros, a gente tem que ter dinheiro em liquidez. Tá? Esse dinheiro em liquidez, consequentemente, no atual cenário, incorre em ganhos reais negativos. Né? Mas é um peso, é um preço que a gente tem que pagar
O resto da carteira que entregue rentabilidade compense, mas espaço para renda fixa sempre teremos. Além disso, os títulos de inflação, que eu gosto bastante, particularmente, eles me garantem ganho real positivo sempre, independente do cenário. Tá? Então, aqui eu acho interessante sempre ter alguma coisa nesse sentido. Né? Não estou indicando para ninguém, né? Tem que analisar o perfil, estou falando da minha situação pessoal. E além do que o pré-fixado, né? Ao longo de vários anos, incorrer em juros sobre juro, dá uma taxa bem interessante no final do período. E nas crises, essas taxas tendem a ser muito altas. Então, crise a gente tem que saber aproveitar também. Perfeito. Não, eu não vou lembrar de cabeça, mas no ano passado, quando o ano começou, que era um cenário diferente, né? As taxas dos títulos pré-fixados absolutamente eram menores do que a gente chegou a ter no pico do ano passado, chegou acho que a talvez 10, 11%, se eu não me engano. A gente está agora com os títulos mais longos em 8 e pouquinho, talvez 9, né? Uhum. E isso, concordo, né, é um fato, né? A partir do momento que a gente tem um mercado mais estressado, a gente acabou tendo também oportunidades melhores nos títulos pré-fixados e nos de inflação, né? Que vai ter a taxa pré-fixada junto, né? Inflação e mais uma taxa. E que nem tu falou, né? Para uma carteira, às vezes, de longo prazo, claro, mais uma vez, estudando o perfil, o que é o objetivo do investidor, esse título de inflação, depois do que a gente viu o ano passado, a gente teve retorno negativo, né? A inflação foi muito maior do que a taxa de juros acumulada ao longo do ano. É certamente importante para esse investidor ter ganho real dentro da carteira, né? Então, oportunidade tem. E a gente falou, né? O importante é fazer esse estudo, é entender cada caixinha, para que o investidor possa fazer essa divisão. Eu mostrei já ali no comecinho uma carteira que a gente tem de um investidor nosso, né? Lembrando, nunca é uma recomendação de investimento. A gente mostrou para vocês ali uma carteira que já existe de um investidor aqui no escritório. Então, para que vocês possam entender como é que essa diversificação pode entrar na carteira. Então, ela é uma carteira ali toda completinha, digamos assim. Ela tem renda fixa, tem fundo imobiliário, tem fundo internacional e assim por diante. Então, é legal para vocês terem uma ideia de como é que essa carteira desempenhou, e o desempenhou, gente, é sempre importante lembrar que não é só o retorno, é também o que a gente tem de oscilação, né? Então, o investidor que aceita ter uma carteira mais agressiva, ele também tem que entender, pô, estou buscando um retorno maior, mas também estou aceitando passar por um movimento mais maior de oscilação dentro da carteira, né? Então, isso é importante. Então, assim, depende do momento de vida de cada pessoa, a gente vai poder orientar, né, o tipo de carteira a investir. Né? Aquela pessoa que já está num final de acumulação, que já vai viver de renda, o rentista, que é o sonho de qualquer investidor, para esse cara a gente tem que focar muito em ganho real. O rentista vive de ganho real. O que é o ganho real? O que se ganha acima da inflação, tirando os impostos. Então, para esse cara é um tipo de carteira. Para um cara que está em fase de acumulação, como tu comentaste agora, Paty, ele aceita assumir mais risco porque ele tem que aumentar o patrimônio. Então, são coisas que a gente leva em consideração para a tomada de decisão de uma elaboração de um portfólio. Né? Isso é muito, muito, muito interessante para a consolidação de tudo isso. Perfeito. Então, para quem quiser entender um pouco mais, estudar se a carteira que a gente já tem hoje, né? Eventualmente já sou um investidor, tenho uma carteira, quero entender se essa minha carteira está fazendo sentido, se essa distribuição está bem feita pelo meu momento, pelos meus planejamentos, né? A gente vai ter os contatos do Paulo aqui aqui nas observações do vídeo, mas dentro do nosso próprio site, vocês conseguem agendar direto com um assessor de investimentos, a gente tem a nossa agenda ali aberta, então vocês podem fazer esse agendamento por lá. A gente tem uma equipe de assessores disponível para poder entrar em contato com vocês e fazer esses acompanhamentos. Além do mais, né, o Paulo estava comentando ali de todas as diversificações que a gente pode ter, a gente tem as áreas específicas aqui no escritório exatamente para isso, né, para poder auxiliá-los nessa parte. Então, a gente tem um serviço completo que está aguardando ali disponível para poder auxiliá-los nesse dia a dia. Paulo, muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço a oportunidade. Para finalizar, carteira de investimentos não é receita de bolo, cada um tem que ter a sua. Então, converse com o seu assessor, que ele vai ser a pessoa mais indicada para lhe auxiliar nessa tomada de decisão. Perfeito. Eu adoro fazer vídeo contigo, porque sempre tem um momento Marília Gabriela no final do vídeo. Maravilhoso. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.